Se você gosta de histórias de arrepiar, já deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou e ajuda a espalhar o terror, compartilhando esse vídeo com quem tem coragem de ouvir. Eu cresci ouvindo que a capela de Santa Luzia, lá no alto da serra, estava amaldiçoada. As velhas do vilarejo diziam que, certa vez, um padre jovem tentou fazer um experimento com o livro de São Cipriano durante a quaresma e que, desde então, o lugar não teve mais missa, nem ensino, nem fiéis. Fazia 20 anos que ninguém subia lá. Nem para rezar. Nem para espiar. Só que a minha curiosidade era mais teimosa que a razão. Eu não acreditava muito nessas coisas. Era cético, desses que acham que tudo tem explicação. Quando meu avô morreu, encontrei entre as tralhas dele um caderninho onde ele escrevia causos do tempo em que ainda tocava sino naquela mesma capela. Num desses relatos, ele contava que o altar escondia algo, uma espécie de compartimento falso, onde o padre da história teria guardado o livro de São Cipriano, o original. Na mesma hora, eu soube o que tinha que fazer. Subi até a capela numa tarde nublada de sexta-feira. Levei lanterna, faca de mato e um crucifixo de madeira que achei por acaso no fundo da gaveta da minha mãe. Não sei porquê, mas senti que devia levar aquilo. O mato já cobria quase tudo, e as paredes da capela estavam rachadas, cobertas de limo e sinais de fuligem. Mas quando empurrei a porta, ela abriu como se tivesse sido usada no dia anterior. Sem rangido, sem poeira. Isso me deixou desconfortável. No altar, havia uma cruz de pedra caída, meio enterrada entre pedaços de madeira podre. Comecei a bater nas tábuas com o punho, tentando encontrar alguma parte oca. Depois de uns 20 minutos, senti o som mudar num ponto do chão, bem atrás do altar. Usei a faca para forçar a madeira e, depois de muito esforço, levantei uma tampa escondida. Ali dentro, envolto em tecido velho, mofado e ressecado, estava ele. O livro. A capa preta, grossa, feita de couro verdadeiro, parecia ainda úmida ao toque. E por um segundo, juro por Deus, tive a impressão de que o livro estava quente. Como se respirasse. Abaixei a lanterna, abri a primeira página, escrita em latim, com símbolos que pareciam ter sido desenhados com sangue seco, e comecei a folhear, página por página. Invocações. Pactos. Maldições. Rituais com nomes de santos e demônios lado a lado. Mas foi ali pela metade do livro que vi a página. Ela estava quase toda queimada. O papel enegrecido, frágil como cinza. Só dava para ver umas palavras meio borradas, nome riscado. 3 luas, e, bem no meio, ainda visível, um nome escrito à mão, em vermelho escuro, Marcos Daniel da Cruz. Meu nome completo. Dei um salto para trás. A lanterna caiu da minha mão, e quando tentei pegar de volta, a luz falhou. Pisquei várias vezes, e foi nesse instante que senti, alguém me observava do canto escuro da capela. Apontando a lanterna para lá, não vi ninguém. Mas o cheiro que subiu das tábuas era de queimado, misturado com carne podre. Fechei o livro de supetão, coloquei de volta no pano e saí correndo da capela, tropeçando nas raízes do caminho. Mal dormi naquela noite. Quando peguei no sono, tive um sonho terrível. Eu estava dentro da capela, mas ela estava em chamas, e meu corpo estava de pé, mas meu rosto estava arrancado. No altar, alguém ria. Uma risada grossa, cavernosa, que tremia o chão. No dia seguinte, tentei contar à minha mãe, mas ela empalideceu só de ouvir o nome do livro. Disse que meu avô morreu sussurrando frases sem sentido, e que pouco antes de adoecer, ele também havia ido até a capela. Comecei a ter visões. Reflexos errados no espelho. Meu nome sendo sussurrado nas madrugadas. E toda sexta-feira à noite, um cheiro de queimado invadia meu quarto, mesmo com tudo fechado. Meus gatos sumiram. As paredes começaram a soar uma gosma escura. Eu tentei orar, tentei benzer a casa, tentei queimar o livro. Mas quando fui até o fundo do quintal para jogar ele na fogueira, o livro não estava mais lá. Sumiu. E foi então que recebi uma carta. Sem remetente. Com letra caprichada.
3 luas. Seu nome foi riscado. Agora é só aguardar. Hoje é a terceira lua cheia desde o dia em que encontrei a página queimada. Já ouvi 3 batidas na porta. Mas quando abro, ninguém. Minha imagem no espelho não acompanha mais meus movimentos. E às vezes, à noite, sinto o calor do livro sobre o meu peito, mesmo sem ele estar comigo. Mas o pior é que hoje, ao acordar, havia uma marca na parede do meu quarto. Escrita com carvão. Um novo nome. O seu. Quando eu era moleque, meu padrinho dizia que o livro de São Cipriano era uma faca de 2 gumes, podia te dar tudo, amor, vingança, poder, mas no fim, cobrava. E cobrava caro. Depois do terceiro 7 queda, não tem volta, ele me dizia. Eu nunca entendi direito o que ele queria dizer com 7 queda. Achava que era só jeito de falar, crendice para assustar menino. Até que eu fui mexer com o livro. A primeira vez foi por raiva. Tinha um vizinho que vivia atazanando minha vida. Zombava de mim, do meu trabalho, do meu rosto, da minha casa. Certa noite, depois de uma bebedeira feia, encontrei uma versão antiga do livro de São Cipriano na Feira dos Bichos em Montes Claros. Era uma edição encardida, com páginas amareladas e capa rasgada, mas tinha um cheiro estranho, mistura de incenso velho com couro queimado. Abri numa página aleatória e encontrei um ritual para fechar o corpo do inimigo com a própria língua. Fiz no impulso. Usei um pedaço da camisa dele, terra do cemitério e uma vela preta. 2 dias depois, ele engasgou com um osso de frango, em casa, sozinho. Morreu sem ar, com os olhos estalados, dizem. Fiquei assustado. Mas também, satisfeito. A segunda vez foi por amor. Uma moça chamada Clécia, de beleza absurda e modos serenos, tinha me virado a cabeça. Só que ela nem me notava. Recorri de novo ao livro. Um feitiço chamado Caminho de Mel com Olhar de Vidro. Consistia em oferecer uma mistura de mel, sangue e folha de arruda num prato, ao lado de um espelho enterrado de frente para a janela da pessoa amada. Ela começou a sonhar comigo. Me procurou no terceiro dia. Em menos de uma semana, estávamos juntos. Mas tinha algo estranho no olhar dela. Um vazio. Como se ela não estivesse completamente ali. Depois de um mês, Clécia sumiu. Pegou um ônibus sem rumo, segundo a mãe dela. Disseram que foi parar num hospital em outra cidade. Quando fui visitá-la, ela não me reconheceu. Estava sentada num banco, olhando pro nada, murmurando meu nome e dizendo: "Quem é você? Por que eu te sonho todo dia?" Fui embora com a alma pesada. A terceira vez foi por desespero. Meu irmão mais novo, Mateus, caiu de um barranco e bateu a cabeça. Ficou em coma. Os médicos já tinham dado como perdido. Naquela noite, eu me tranquei com o livro, desesperado. Encontrei um ritual de renascimento do sangue próximo. Pedia que se acendesse 7 velas ao redor de uma camisa usada do ente querido, e que se entoasse 7 vezes o nome dele no meio de um círculo de sal e carvão. Fiz o ritual inteiro na varanda de casa, com o coração batendo mais forte que tambor de terreiro. No dia seguinte, Mateus acordou. Os médicos chamaram de milagre. Eu não. Porque Mateus voltou, diferente. Não me olhava nos olhos. Dormia de dia e andava pela casa à noite. Uma madrugada, o encontrei parado na porta do meu quarto, me encarando. Perguntei se estava bem. Ele respondeu: "Você me puxou de onde eu já tinha aceitado ficar. Agora a coisa vem por você." Depois disso, começaram as quedas. A primeira foi numa tarde seca. Andando no terreiro, tropecei sozinho e caí de cara no chão. Me ralei todo. Não dei importância. Mas no mesmo dia, o relógio da cozinha caiu da parede, se espatifando, mesmo bem preso. A segunda queda foi mais estranha. Escorreguei no banheiro, mesmo com o chão seco. Bati a cabeça no azulejo. Sangrei. Vi vultos enquanto desmaiava. A terceira foi a mais absurda. Eu dormia,
e sonhei que alguém me empurrava de um penhasco. Acordei caído no chão do quarto, de costas, com um colchão distante. Tive a sensação nítida de ter despencado de um lugar alto. Contei isso a um senhor antigo da vila, seu Virgílio, rezador e conhecedor dessas coisas. Quando ele soube que eu tinha mexido no livro de São Cipriano, empalideceu. Você já teve os 3 primeiros 7 quedas. Agora vão vir os verdadeiros. Os verdadeiros. São 7, homem. E a cada um, você perde uma parte. Memória, fala, luz, amor, carne, espelho, e, por fim, a alma. Eu ri na hora. Mas não devia. Hoje, escrevo esse relato com a mão tremendo. Já não enxergo direito do olho esquerdo. Minhas palavras saem arrastadas, como se tivesse areia na garganta. Minhas lembranças vêm e vão como fumaça. Às vezes esqueço meu próprio nome. Outras vezes, olho no espelho e não vejo nada. Só um borrão parado. Já foram 5 quedas. Me disseram que a 6ª leva o rosto. A 7ª leva a alma inteira. Tentei enterrar o livro. Ele voltou. Tentei queimar. A chama se apagava sozinha. Agora ele está sobre a minha cama. Aberto na mesma página, toda noite, como se me dissesse, falta pouco. Se você encontrar um exemplar do livro de São Cipriano, feche-o. Não o leia. E, acima de tudo, nunca faça 3 pedidos. Porque a primeira coisa que ele te dá, é só para te fazer querer mais. E depois, ele derruba. 7 vezes. E na última, você não levanta mais. Minha filha morreu num acidente besta, desses que a gente nunca acha que vai acontecer. Foi atropelada por um caminhão no meio da estrada de terra, voltando da escola, num dia de chuva fina. O motorista disse que ela escorregou no barro e caiu na frente da roda. Eu enterrei a menina com as próprias mãos, sem conseguir acreditar que aquilo tinha sido vontade de Deus. Mas a culpa, essa me apodreceu. Eu devia ter ido buscá-la, como sempre fazia. Na 7ª noite após o enterro, alguém bateu na minha porta. Um homem magro, alto, usando um chapéu largo e roupas antigas, cheirando a vela e fumaça. Disse que sabia da minha dor e que podia me ajudar. Eu perguntei quem ele era. Ele só respondeu: sou alguém que já devolveu filhos a seus pais. Mas tudo tem seu preço. Antes que eu mandasse ele embora, ele tirou um embrulho de pano do casaco. Era o livro de São Cipriano. Original, capa grossa, amarrada com corda vermelha. Se você quiser, pode tentar por si mesmo. Mas cuidado. Tem coisas que não devem florescer. E me entregou o livro. Passei a noite inteira lendo aquilo. Tinha uma seção chamada da arte de florir os mortos. Era um feitiço, ou um ritual de ressurreição. Dizia que sob certas condições, uma alma poderia ser trazida de volta se ainda estivesse presa entre os mundos. Os ingredientes me gelaram. Um punhado de terra do túmulo recente. Uma boneca feita com roupas da falecida. Um vaso de barro novo com rosas vermelhas plantadas no entroncamento de caminhos, uma encruzilhada, água de velório, e uma vela acesa feita com gordura de carneiro negro. O ritual tinha que ser feito na 9ª noite após a morte, à meia-noite, com uma oração repetida 3 vezes, pedindo que a alma retorne com raízes e perfume. Fiz tudo como mandava. Levei o vaso de rosas até a velha encruzilhada atrás do cemitério, onde dizem que antigamente se enterravam os suicidas e os excomungados. Plantei as rosas com a terra do túmulo dela, coloquei a boneca no meio do pé e reguei com água que tinha pegado na pia do velório. Rezei, tremendo. O ar esfriou. As folhas balançaram mesmo sem vento. As velas faiscaram. E ouvi, juro que ouvi, um sussurro dizendo: ela vai voltar, mas ela não é mais só sua. No dia seguinte, as rosas cresceram mais do que qualquer planta que já vi. Brotos novos surgiram em menos de 1 hora. As pétalas estavam vermelhas como sangue fresco. E naquela tarde, quando entrei em casa, vi as pegadas. Pés pequenos, descalços com barro, indo da porta até o quarto da minha filha. A boneca estava na cama. E o quarto cheirava a rosas. Mas um cheiro doce demais. Enjoativo. Azedo. Naquela noite ouvi passos no assoalho. E risadinhas. Quando entrei no quarto, a boneca não estava mais lá. Em vez disso, a porta se fechou atrás de mim. E no canto, minha filha estava de pé. Mesma altura, mesmo cabelinho preso com um laço vermelho. Mas os olhos,
Estavam escuros, sem brilho, como se tivessem terra por dentro. Pai, por que me trouxe de volta? Ela perguntou com a voz normal, mas o tom não era humano. Era uma voz dentro de outra voz, como se duas bocas falassem ao mesmo tempo. Tentei abraçá-la. Ela deixou, mas estava fria, rígida. Nos dias seguintes ela ficou pela casa, mas não comia, não dormia. Só me olhava. Às vezes ria sozinha. Outras, ficava parada diante do espelho por horas, repetindo frases que eu não entendia. E toda vez que eu ia na encruzilhada ver o vaso, as rosas estavam maiores. Algumas até sangravam se eu cortasse. Uma madrugada, acordei com ela em pé na beira da minha cama. O rosto dela estava diferente. A pele esticada demais. Os olhos fundos. As unhas sujas de barro. Disse que outras vozes queriam vir também. No outro dia, vi pegadas novas no terreiro. Maiores. De adultos. A boneca sumiu. E uma velha da vila veio me avisar que à noite viu minha filha andando no cemitério. Mas não estava sozinha. 3 figuras escuras encapuzadas andavam atrás dela, protegendo como um cortejo. Voltei ao livro, desesperado. Na última página do feitiço havia uma nota. Caso a flor vingue com força desmedida, e o perfume se espalhe além do tempo, as raízes trarão não só a alma pedida, mas as que com ela se agarraram ao mundo. Fechei o livro e corri para a encruzilhada. Chegando lá, o vaso não estava mais lá. Só a terra revirada e marcas de pés, dezenas deles. De crianças, adultos, e uns que nem pareciam humanos. Agora estou escrevendo isso do alpendre, com vela preta acesa e o livro amarrado aos meus pés, porque se eu soltar, ele volta a abrir sozinho na mesma página. Minha filha está dentro da casa, cantando cantiga de roda. Mas não é a voz dela que canta. É um coro. Como se muitas vozes falassem por dentro da garganta de uma criança só. As rosas ainda florescem na beira da estrada. Agora são negras. E quem passa por perto diz ouvir choros e promessas vindos delas. Se você perder alguém, por mais que doa, não tente trazê-lo de volta. Alguns mortos não querem retornar, outros querem, mas nunca vêm sozinhos. Tem gente que reza, tem gente que perdoa. Eu não. Quando os vizinhos novos se mudaram para a casa da frente, eu ainda tentei dar bom dia. Mas eles vieram com som alto, cachorro solto, gritaria de madrugada e um desprezo pela vizinhança que me dava nos nervos. Cheguei a pedir com educação. Depois com firmeza. E por fim, com raiva. Na última noite, depois de ouvirem funk até quase 3 da manhã, alguma coisa dentro de mim quebrou. Eu não sei dizer bem o que foi, mas lembrei do livro que tinha guardado no fundo do baú, enrolado num pano vermelho, escondido desde o falecimento da minha mãe, o livro de São Cipriano. Ela dizia que aquilo não era livro, era isca de maldição. Mas naquela noite eu fui até ele como quem busca justiça. Folheei até encontrar o que queria. Um feitiço chamado Defumador do Capa Preta, para silenciar e expulsar invasores de paz. Só o nome já arrepiava. Era simples, arrumar 3 ingredientes principais: enxofre em pó, penas de galo preto e folhas secas de cipreste. Misturar tudo, fazer um defumador e queimar à meia-noite, de costas para casa-alvo, sem falar nada. O livro dizia: o silêncio virá primeiro, depois o fogo. Fiz como mandava. No domingo, pouco antes da meia-noite, preparei o defumador com tudo certo. Coloquei o carvão, misturei os elementos e fiquei ali, com o cigarro apagado na mão, só esperando o relógio marcar a hora. Quando deu meia-noite, risquei o fósforo. A fumaça subiu grossa, negra, pesada, como se não obedecesse o vento. Um cheiro forte de podridão tomou o ar, mas eu aguentei. Senti algo apertando meu peito, mas não recuei. Fiquei ali por exatos 7 minutos, como o ritual pedia, sem falar nada. Depois apaguei tudo, guardei os restos e voltei para dentro. Naquela noite, o silêncio veio. Acordei e percebi algo estranho. Nenhum som. Sem latido. Sem som alto. Nenhuma voz. Nenhum barulho de panela, carro ou música. Abri a janela. A casa deles estava com a porta aberta, cortinas paradas. Parecia vazia. Desci até o portão, curioso. A grama estava pisada, como se tivessem saído às pressas. Mas não tinha pegadas de volta. Achei estranho, mas pensei, talvez tenham viajado. À noite, o silêncio continuava. Mas tinha uma coisa nova, cheiro de queimado. Do tipo que impregna na madeira, na roupa, no nariz. Fui dormir desconfiado. E sonhei. Sonhei com a casa deles em chamas. Mas não era fogo normal. Era escuro, denso, como se fosse feito de sombra. No meio do fogo vi 3 pessoas paradas, a mulher, o marido e o filho pequeno.
Eles não gritavam, só me olhavam. E o menino chorava, sem som. Acordei com o coração na boca. Fui correndo para a janela. A casa estava inteira, mas a fumaça saía do telhado. Chamei os bombeiros. Eles vieram, entraram, e não encontraram nada. Nada queimado, nada fora do lugar. Mas o cheiro estava lá, forte, como se a casa estivesse pegando fogo por dentro de outra realidade. Na manhã seguinte, a casa estava com as janelas lacradas. Ninguém entrou, ninguém saiu. Mas à noite eu via luzes por dentro, movimentos atrás das cortinas. E então começaram os gritos. Não eram deles. Eram de alguém que não devia estar ali. Gritos que vinham de dentro da terra, das paredes, do forro. Sons impossíveis. Um uivo metálico, como se alguma coisa tivesse se prendido ao lugar. Como se a maldição não tivesse parado nos vizinhos, mas tivesse se agarrado à casa. Fui consultar o livro de novo. Voltei à página do defumador. Desta vez, reparei numa nota minúscula, escrita quase invisível no rodapé da página. Aquele que usa o defumador do capa preta para vingança e não justiça, deve arcar com a sobra do fogo, pois ele queima o alvo e tudo ao redor. Tentei apagar o feitiço, desfazer. Queimei o resto do pó, joguei sal grosso, benzi a varanda. Mas o fogo já tinha se espalhado. Na terceira noite vi a casa deles em chamas de novo. Mas dessa vez as chamas saíam sem consumir. O fogo lambia a parede e deixava tudo igual, mas o calor era real. E quando encarei, do outro lado da rua, vi eles ali, os três me olhando pela janela da sala. Sorrindo. Com os olhos negros brilhando feito carvão. Hoje moro com as janelas fechadas. Toda noite o cheiro de fumaça invade a minha casa. Meu cachorro sumiu. Os espelhos embaçam sozinhos. E o livro, mesmo guardado, vive aparecendo sobre minha cama, na mesma página, como se quisesse ser usado de novo. Os vizinhos ainda estão lá. Não vivem. Não morrem. Estão presos dentro da casa. E agora eu sei. O defumador funciona. Expulsa mesmo. Mas quando você mexe com o capa preta por vingança, você se torna vizinho do fogo para sempre. Tudo começou com um ódio que me consumia por dentro. Um sujeito chamado Ezequiel, homem de fala mansa e aparência de anjo, tinha destruído minha vida pelas beiradas. Foi ele quem me roubou o emprego, quem me envergonhou em praça pública com mentiras, e por fim, foi ele quem levou a única mulher que eu amei. Tentei justiça pelos caminhos certos. Não deu em nada. Então recorri ao errado. O livro de São Cipriano caiu nas minhas mãos através de um primo distante, que jura por tudo quanto é santo que achou o volume no baú do bisavô, enterrado no galinheiro, embrulhado em pano de missa. Folheando o livro, encontrei uma seção chamada Ritos de Vingança com Fogo e Terra Estéril. Um ritual específico me atraiu como uma isca. As 3 velas do corpo seco. O título já bastava para deixar a espinha gelada. Mas eu li até o fim. O feitiço dizia que, acendendo 3 velas pretas em forma de espiral, feitas com gordura humana e óleo de cera virgem, em cima de um túmulo abandonado, e entoando o nome do inimigo ao contrário por 7 vezes, um corpo seco seria despertado para caçar quem lhe fosse indicado. O livro alertava. A criatura não fala. Não sente. Só obedece até a alma secar. E, depois disso, busca outra alma para vestir. Mesmo com esse aviso, fiz. Escolhi um túmulo antigo, numa parte esquecida do cemitério velho da cidade. Um jazigo sem nome, coberto de mato, que afundava sob a terra como se quisesse sair do mundo por baixo. Na primeira noite, levei as velas. Espiraladas. Pretas. Peguei emprestadas de um homem que fabricava artigos esotéricos sem fazer pergunta. Coloquei sobre o túmulo. Tracei o círculo de sal, escrevi o nome de Ezequiel com carvão do fogão e entoei ao contrário. Leia o que é. Leia o que é. Leia o que é. 7 vezes. As velas tremularam. O vento parou. O cheiro do ar mudou. Ficou podre, como carne em decomposição. E do chão, veio um barulho de madeira rangendo. Voltei para casa sem olhar para trás. 2 dias depois, soube que Ezequiel estava desaparecido. Tinha ido para a chácara da sogra e nunca mais voltou. A caminhonete dele foi encontrada com um vidro trincado por dentro, a porta aberta, e marcas de arranhões no banco do carona.
A polícia achou que era sequestro. Eu sabia que não era. Naquela noite, ouvi batidas na minha janela. 3. Quando olhei, só vi o escuro. Mas no vidro, havia uma marca. Uma mão seca. Ossuda. E um rastro de terra, vindo de dentro para fora. Comecei a ter pesadelos. Sonhava com uma figura alta, encurvada, de ossos à mostra e pele estalando feito tronco seco. O corpo seco. Sempre me olhava sem olhos. Só buracos fundos. E no pescoço, pendurado por um fio de cobre, estava o nome de Ezequiel, e o meu. No 7º dia após o feitiço, as velas que eu tinha enterrado na mata, reapareceram na minha casa. Intactas. Acesas. Sobre o meu fogão. O livro dizia que, uma vez terminado o serviço, o corpo seco se voltava contra quem o invocou. Fui correndo até o túmulo. Estava aberto. Não havia caixão. Nem ossos. Só um buraco fundo, com um cheiro de carne molhada. Tentei encerrar o ritual. Queimei as velas. Salguei a terra. Rezei. Chamei benzedeira. Padre. Nada adiantou. Na semana seguinte, minha pele começou a rachar. Tive febre sem causa. Passei a ouvir minha voz sussurrando coisas de madrugada, do lado de fora da janela. E, no espelho, eu me via, mais seco a cada dia. Hoje, sei que o corpo seco precisa de um lugar novo. E está me preparando. Sinto ele em mim. Nos meus ossos. No meu peito. Nas unhas que escurecem. O último sinal veio esta manhã. Na porta de casa, alguém deixou 3 velas. Pretas. Espiraladas. E uma folha de papel dobrada. No verso, escrito com letra tremida. Próximo nome, underline, 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 underline. A linha está em branco. E o livro reapareceu na mesa da sala. Aberto na mesma página. Esperando. Nunca fui do tipo que acredita em superstição. Pelo menos, não antes daquela madrugada em que aceitei fazer um experimento que nunca mais me deixou dormir direito. Tudo começou com um homem chamado Júlio, um esotérico metido a mago que frequentava o mesmo sebo obscuro onde eu comprava livros antigos. Certa noite, ele me disse que tinha conseguido um item perigoso, escondido havia décadas, um espelho negro, guardado dentro de uma moldura de madeira escura, cravejada com símbolos que pareciam letras queimadas. É um espelho de visão invertida, ele disse. Tem origem no livro de São Cipriano, mas essa versão é mais rara. Mostra aquilo que os olhos humanos não foram feitos para ver. Riu. Mas os olhos dele não riam. Fiz a pior escolha da minha vida, aceitei levá-lo para casa. A regra era simples. Segundo o ritual, eu deveria acender 7 velas ao redor do espelho, todas pretas, e recitar um trecho específico do livro. Um encantamento chamado Oração da Visão Oculta. Disse assim: pelo espelho que vê sem luz, que reflete o que a alma esconde, eu invoco o olho cego do abismo. Que me seja mostrado o que não é deste mundo. Repeti 7 vezes. Com cada repetição, as velas tremiam como se respirassem. O espelho começou a escurecer mais do que o normal, até que não havia reflexo algum, nem meu, nem das velas. Só um negrume. Como se eu olhasse direto para um poço. Foi então que apareceu algo. No vidro, vi um cômodo, parecido com o meu, mas mais sujo, manchado, e com goteiras pingando num balde. Tinha uma figura de pé, no canto. Magra, de costas, com a cabeça virada de maneira antinatural, como se o pescoço fosse feito de pano molhado. Ela não se mexia. Mas, sabia que me via. Senti uma tontura e, num piscar de olhos, não estava mais no meu quarto. Eu estava dentro do reflexo. A primeira coisa que percebi foi o cheiro de mofo. O chão do lugar era gelado. As velas ainda queimavam, mas o espelho, do outro lado agora, mostrava meu quarto real, com meu corpo ainda sentado, como uma casca vazia.
Comecei a gritar. A figura se virou. Tinha meu rosto. Não, não era só isso. Era eu. Com os olhos arrancados. A pele preta de fuligem. E um sorriso afundando até os ossos. Aquilo se aproximou. Eu tentava correr, mas o chão cedia como areia movediça. Aqui dentro, a alma não dorme, a coisa disse com minha própria voz, só que oca. Aqui, você vê o que sempre esteve ao seu lado. O que o espelho esconde. O que te observa enquanto se barbeia. Enquanto se veste. Enquanto chora. Eu implorava para sair. E a coisa apenas encostou a testa na minha, dizendo: agora você é o reflexo. Eu sou o real. Acordei caído no chão, as velas já apagadas. O espelho estava lá. Intacto. Mas meu reflexo tinha um leve atraso nos movimentos. Mexi os lábios milésimos de segundo depois de mim. Eu piscava, ele piscava em seguida. Achei que era só trauma. Loucura. Mas então vieram os sussurros. Todas as noites, depois da meia-noite, ouço minha própria voz vinda de dentro do espelho, dizendo coisas que eu nunca pensei. Nunca quis pensar. Sua carne é fina. Seu tempo está quebrando. Se você dormir, eu saio. Tentei cobrir o espelho. Não adiantou. Queimar? Ele voltou, inteiro, sobre a cômoda, todas as vezes que tentei me livrar. Até trancado no sótão, reaparece no banheiro, como se me esperasse com um sorrisinho no reflexo. Hoje, sei que aquele espelho não é só um objeto. É um portal aberto, uma fresta entre o mundo dos vivos e algo mais escuro. E agora ele me observa a cada segundo. Se você olhar de perto no espelho mais antigo da sua casa, e perceber algo errado com o reflexo, algo sutil, um atraso, uma sombra que passa quando você não está se movendo, talvez seja tarde demais. O espelho do diabo pode estar testando você também. E, quando sua alma estiver fraca, ele atravessa. Tudo começou com uma obsessão por um livro velho. Desde que me entendo por gente, sempre tive o costume de escrever à mão. Diário, pensamentos, poemas ruins. Mas em determinado ponto da minha vida, por volta dos meus 28 anos, eu comecei a passar noites sem conseguir dormir, movido por um impulso estranho, a vontade de escrever coisas que não eram minhas. Um dia, vasculhando uma banca de raridades numa feira esotérica, encontrei um caderno antigo, de capa dura, revestido com couro ressecado e com um símbolo entalhado, um olho dentro de uma estrela de 7 pontas. Não havia autor, nem título. Só na contracapa, em letras miúdas. Fragmento traduzido do livro de São Cipriano, caderno de invocação escrita. Comprei na hora. E me arrependi pro resto da vida. A primeira coisa que me chamou a atenção foi que as páginas já vinham com uma tinta parda, como se alguém já tivesse escrito nelas, mas depois passado algum tipo de verniz para ocultar o conteúdo. Segui o que estava nas instruções da primeira página visível. Faça sangrar o dedo anelar da mão direita. Toque o canto inferior da página. Em silêncio, pense no que deseja saber. Achei que fosse bobagem. Mas fiz. Só para ver. Não pensei em nada profundo. Apenas o que eu verei amanhã. Esperei. A mão formigou. E, como se puxada por cordas invisíveis, ela começou a escrever sozinha. Minha caneta rabiscou em velocidade anormal. Palavras que não pareciam ter vindo de mim. Você verá a mulher do 301 chorar sozinha pela última vez. Fiquei paralisado. A mulher do 301 era minha vizinha. Sozinha. Discreta. No dia seguinte, encontrei o porteiro transtornado. A mulher havia tirado a própria vida na madrugada anterior. Tinham achado o corpo pela manhã. Minha mão começou a doer. Uma dor profunda, no osso. E um medo novo nasceu em mim, o medo de escrever sem querer. Passei a evitar o caderno. Guardei num armário trancado. Mas à noite, eu acordava com minha mão direita se mexendo no ar. Como se ainda estivesse escrevendo.
Acordava com marcas de tinta na pele. Com frases riscadas nos espelhos, nas paredes, nas costas de envelopes. Uma noite, sem conseguir dormir, desci até o armário e tirei o caderno de novo. Perguntei: quem está aí dentro? A resposta veio em segundos. Fui mão de muitos. Fui pena, navalha e dedo de feiticeira. Fui o que escreveu a dor antes dela acontecer. Agora, sou seu pulso. Seu tempo. Sua letra. As coisas pioraram rápido. Minha letra começou a mudar. No trabalho, nos bilhetes, até nos recibos. Era sempre a mesma caligrafia torta e alongada, como se cada letra estivesse tentando escapar da página. Certa noite, acordei em pé, diante da escrivaninha. O caderno aberto, minha mão manchada de sangue. Eu havia escrito em 50 páginas sem perceber. E as mensagens não eram mais previsões. Eram ordens. Mate a luz antes que ela te veja. Separe a língua da fala. Ela sabe. Calada não ficará. No meio de todas, uma frase repetida 7 vezes. Você é só a mão. Joguei o caderno fora. Queimei. Ou achei que tivesse queimado. Na manhã seguinte, ele estava sobre minha cama, intacto, como se me esperasse. E minha mão tremia sozinha. Como se implorasse por mais páginas. Chamei um padre. Ele olhou o caderno por menos de 1 minuto e disse para eu me afastar de tudo relacionado ao livro de São Cipriano. Mas quando ele foi embora, percebi que havia uma mensagem nova escrita no rodapé do espelho do banheiro, com a mesma tinta. Nem o que carrega a cruz pode impedir o que já foi escrito. Agora, não durmo mais. Minha mão só repousa quando escrevo. Mas não sou mais eu quem escreve. Tudo o que faço é transcrever aquilo que o caderno me ordena. Receitas, feitiços, ameaças. Às vezes, vejo nomes. Nomes de pessoas que depois aparecem no noticiário, como vítimas de crimes inexplicáveis. Eu sou a caneta do que vem do fundo. Sou só a mão. E não consigo mais parar. Se você encontrar um caderno estranho, com páginas já preenchidas por tinta desbotada, fuja. Mesmo que ele implore para ser lido. Mesmo que sua mão coce de vontade de segurar uma caneta. Porque ele só precisa de uma coisa para acordar. Você.